Confesso que já estava com muitas saudades. Ficamos 2 semanas fora, minha esposa 2 meses, e hoje estamos aqui para adorar a Deus com os irmãos. Esse é um dia em homenagem aos co-portores. 2014 é o ano da Confortate, e hoje se comemora o dia do co-portor. Que Deus possa abençoar esses mensageiros do Senhor. Nós temos aqui alguns deles. O sermão dessa manhã, irmãos, é teológico, é profundo, vai requerer uma atenção redobrada dos irmãos, e como eu não tenho o devido preparo, eu solicitei ao pastor Pereira que fizesse uma revisão para que nós pudéssemos transmitir essa mensagem tão importante para a igreja e para esse momento. E nós vamos agora orar ao nosso Deus, pedindo poder e iluminação do Espírito Santo para a mensagem. Nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, obrigado pela oportunidade feliz que temos de estarmos diante da Tua presença nesta hora, com a Tua igreja, para estudarmos a Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração e ao coração de cada um. Te pedimos em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Ezequiel. É o livro que nós estamos lendo, reavivados pela palavra. No capítulo 47. Ezequiel 47, os versos 1 a 12. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão salgadas. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passar este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Egaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva.
mas os seus charcos e seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não envelhecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de renda. Meus amados irmãos, queremos neste sábado analisar juntos a visão que o profeta recebeu de Deus. A torrente das águas purificadoras do rio de Deus. O Espírito de profecia nos diz que essa lição é ensinada por meio de uma maravilhosa representação exibida ao profeta Ezequiel durante seu exílio na terra dos caldeus. A visão foi dada numa ocasião em que ele estava sobrecarregado de tristes lembranças e sinais perturbadores. A terra dos seus pais achava desolada e Jerusalém despovoada. O próprio profeta era estrangeiro numa terra em que a ambição e a crueldade reinavam supremas. Por todos os lados se viam tiranias e delírios. Sua alma se angustiou e ele chorava dia e noite. Os símbolos que lhes foram apresentados revelavam, porém, um poder superior ao dos governadores terrestres. Educação, página 177. Pesquisando no comentário bíblico adventista, que é o comentário de maior credibilidade, fala que essa visão é uma profecia que descrevia um sistema religioso literal. Mostra como tudo poderia ter sido. Ezequiel não disse que as águas nasciam de um manancial milagroso. Elas vinham de várias correntes, passavam por diversos estágios e se avolumavam gradativamente. A abundância das águas que descreve a visão era símbolo da valorização da prosperidade. Mostrava pelas árvores com frutos abundantes. Podemos traçar aqui até um paralelo da nova terra, que fala lá em Apocalipse capítulo 22. Essa visão, meus irmãos, ela tem múltiplos significados. O outro é que, como águas em profecia quer dizer povos, a sequência do crescimento das águas representa também o ingresso dos escolhidos à igreja de Deus. Esse avolumar das águas nos traz ainda mais evidência da onipresença de Deus que opera em favor do seu povo. Podemos comparar aqui com dois exemplos clássicos: colunas de fogo e de nuvem no deserto, que está lá em Êxodo capítulo 13, e o brotar das águas do mesmo livro, do capítulo 17. O manancial de águas tinha uma extensão de 2.000 metros, algo gigantesco para uma região desértica como das terras firmes. Imaginem vocês, 2.000 metros, 2 quilômetros, e a água traçava uma trajetória e o alvo era chegar ao Mar Morto. Havia uma parte desse mar que era símbolo de podridão, como nós vimos aqui nos últimos versos do texto que lemos. E ela que representa o coração daqueles homens que vivem longe de Deus. Caminho a Cristo, páginas 17 e 18, resume em poucas palavras a condição miserável do homem que vive distante de Deus. Diz aqui o seguinte:
Eu achei profundo esse texto e gostaria que você gravasse. É-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. De nós mesmos, das nossas próprias forças, do nosso conhecimento, da nossa experiência cristã, é totalmente impossível escapar ao abismo do pecado em que nós nos encontramos mergulhados. O mar morto jamais vai limpar-se a si mesmo. A mensagem que Ezequiel demonstra, o imenso carinho, a preocupação e o amor de Deus para os seus filhos é imenso. E por esse texto, eu sei que Deus não tem falsas expectativas em relação à minha condição. Porque todos nós aqui somos pecadores. Todos nós aqui carecemos da graça de Deus. Ninguém pode dizer aqui que está numa posição superior, privilegiada em relação ao outro. E Ele conhece a cada enfermidade, sabe muito bem que o meu coração e o seu coração é como um mar morto. Mesmo assim, Ele nos ama com um amor mais forte do que a própria morte. Essa visão, além de representar a prosperidade da vida, o crescimento da igreja, a onipresença de Deus, ela é simbolizada pelo Espírito Santo em sua atuação no passado, no presente e no futuro. Esta é uma obra lenta, porque se ela vier em toda a sua força e poder sobre a minha vida, pode destruí-la. Por isso ela é progressiva. Atinge primeiro os tornozelos, depois os joelhos, e a seguir a cintura, até se tornar um grande rio, que entra, que inunda, que transforma. E o texto diz que quando o rio de Deus entra, tudo muda. Onde havia morte, passa a ter vida. Hoje, meus amados, o Espírito Santo de Deus é o melhor que o céu tem para conceder ao homem. É a maneira pela qual diz ao mundo que seu alvo na terra é você e eu. O Espírito Santo está trabalhando 24 horas por dia para tornar você uma criatura melhor, é aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso que envia do céu o seu poder, e Ele foi dado como um rio para vir a essa terra e alcançar os nossos corações para transformar a nossa vida. Na visão, Deus perguntou: Ezequiel, você consegue alcançar a magnitude do que você está vendo? Você é capaz de compreender a força profética dessa visão? Dá para você ver nessas águas que crescem o modo pelo qual todas as coisas sucederão? Deus ainda pergunta: Ezequiel, você enxerga nessa visão a glória da vinda de Jesus? E nesta manhã, ao analisarmos esse texto, o Espírito Santo nos faz a mesma pergunta que fez ao profeta. Você compreende que isto é uma grande profecia e você vê o que acontecerá à igreja nesses últimos dias? Esta visão deixou Ezequiel espantado. Mas o que Deus revela mais nessa profecia, o que Ele quer nos dizer mais nesse texto importante, que muitas vezes não é tão compreendido por alguns. Meus amados, Deus revela
4 fatos importantes. O primeiro deles é que está chegando um derramamento crescente do Espírito Santo. Eu não tenho visto e ouvido a igreja confirmar textos, mensagens, frases como esta. Está chegando um crescente derramamento do Espírito Santo. Amém? Amém é uma confirmação, é o assim seja. Eu gostaria que você acompanhasse dessa forma. Você espera ser um cristão cheio do Espírito Santo, daquele que com ousadia prega a palavra e ora a Deus com poder? Irmãos, nós precisamos pregar essa mensagem com poder. Não devemos deixar passar as oportunidades. E quando nós orarmos, nós precisamos orar com poder. Eu fico impressionado com a fé das crianças. Como nós temos que aprender com as crianças. Essa semana minha nora, na viagem que fizemos, falou uma coisa que me deixou impressionado. Meus filhos, graças a Deus, têm um cuidado muito grande com a educação dos netos, lá nos Estados Unidos. Mas nós vamos falar desse caso aqui. E o meu filho e minha nora investem tudo na educação cristã dele, que é um netinho dele. Nós temos. E quando eles planejaram, ela queria uma moça cristã, fez um curso de babá, para que o momento que ela não pudesse estar presente, essa criança fosse orientada por alguém cristão. Mas ela trabalhou um ano só, depois casada, resolveu engravidar e acabou não dando certo. E eles colocaram aos 2 anos de idade numa escola do lado da casa deles, muito boa, período integral. E a escola adventista não tem período integral, mas ele vai estudar. Ele completou 5 anos, não tem um mês. E nessa escola ele segue toda a minha nora, dá toda a orientação do cardápio, tudo que ele tem que comer, que ele não pode, os horários, tudo direitinho. E ele é cuidadoso, principalmente na alimentação. E o mês passado, maio, uma coisa assim, teve uma comemoração cívica. E eles iam dar um coquetelzinho ali. E a professora disse: que pena, Henrique, que você não vai poder vir. É na sexta-feira à noite. Vai ser, vai ser sábado, né? Vai ser sábado. E sábado você não vem. E os coleguinhas, que pena, o Henrique não vai vir, e aquela coisa de criança. Sabe o que ele fez, irmãos? A fé dessa criança, que nos ensina lições preciosas, ele não questionou, ele não argumentou, ele saiu sorrateiramente da sala, foi à sala da sala de aulas dele, foi à sala da diretoria e disse: dá licença, professora Carmen, eu preciso falar com a senhora. Professora, eu não vou poder estar na festa. Ela disse: mas por que, Rico? Ah, eu lembrei, porque é sábado. Ele falou: eu não posso estar porque é sábado. Meu pai não deixa, ele falou. É sábado. E saíram. Sabe o que essa mulher falou para minha nora? Eu não pensei 2 vezes. Eu me levantei da minha mesa e fui às salas de aula e falei com a professora: está mudada a data da comemoração que nós vamos fazer, para que o Henrico venha e não precise transgredir o sábado que ele tanto aprecia. Irmãos, que fé, que coragem dessa criança, e quanto nós temos que aprender desses pequenos. Por isso que Jesus disse: se você não tiver uma fé como essa criança, você nunca vai entrar no reino de Deus. Orar com fé, ter confiança.
Quantas pessoas que às vezes temem de pedir o sábado para o patrão, de falar com a família: olha, os limites do sábado eu preciso observar, é um dever de Deus, e mostra na Bíblia, porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem poder. Se você busca ser um adventista, que sente mais a presença de Deus vindo à igreja, do poder de Deus testemunhando, da intimidade nas madrugadas de oração, que experimenta também uma reforma de saúde, se verdadeiramente isso estiver acontecendo em sua vida, com certeza você vai apreciar muito a visão de Ezequiel. Porque é isso que estava sendo mostrado ao profeta. Exatamente nos últimos dias, os cristãos fiéis seriam inundados pelo poder de Deus. Serão inundados, receberão a chuva serôdia de forma abundante. Como resultado, a igreja será mais vitoriosa do que foi em toda a sua história. Nos últimos dias, meus amados, a igreja não ficará enfraquecida, como alguns imaginam, por causa da sacudidura. Ela irá crescer em número, ela não se tornará pobre em poder e nem em autoridade espiritual. Nos últimos dias, ela sairá em disparada de poder e glória, e os cristãos realizarão rapidamente a sua obra. Além da literatura, além dos DVDs, eu fui quarta-feira, antes da viagem, assistir o Mauro Braga lá no Brooklyn. O Jailson, você precisava estar lá, que coisa extraordinária. 80 pessoas ali estudando a Bíblia com aquela ansiedade, e era o jogo do Brasil, e as pessoas estavam lá, irmãos. Até uma madame saiu e falou assim: só me pergunta, o Brasil não era um outro jogo, sei lá, quem ficou, quem ganhou, não sei o quê. Era o Brasil mesmo, né? Foi na terça-feira, foi isso. Que coisa extraordinária. DVDs, nós temos um trabalho extraordinário pelo Jailson, pelo meu irmão, pelo Márcio, pelo Adalto, que multiplicam esses DVDs. E o Mauro ainda declarou lá: Baldinotti, você multiplica isso daí milhares de vezes. Eu autorizo, porque isso precisa ser do conhecimento de todos. E o irmão Oércio me falou uma coisa esses dias que me deixou pasmo. O seu filho mudou para Uberlândia, levou do meu irmão aí os DVDs do Mauro Braga e começou a fazer um trabalho lá de distribuição. E olha, ele me disse: quantos irmãos, Oércio, quantas pessoas já interessadas? Quantas pessoas já estão interessadas? Quanto? 120 pessoas interessadas, porque entraram em contato com o DVD do Mauro Braga e desejam conhecer melhor as Escrituras. Irmãos, amém. Isso merece um coro de amém? Amém. DVDs, literatura, trabalho pessoal que é insubstituível. Estou trabalhando com algumas pessoas agora por e-mail, que são de outra cidade. Eu mando o sermão de hoje, já vou mandar para uma, eu mando para outra, e está surtindo efeito. E uma pessoa aqui próximo de Rio Preto, que estava afastada há 18 anos da igreja, decidiu voltar, já está aguardando sábado, e já comuniquei com a associação, e o obreiro já está dando estudos bíblicos lá, porque eu não posso ir até lá. Nós temos que utilizar os meios de comunicação que estão ao nosso alcance para a evangelização. Mas, irmãos, sabemos que só isso vai ser difícil. Numa dimensão global, tem a Rádio Mundial que cobre a janela 1040. Temos a internet e a TV Novo Tempo agora com essa maravilha. Quem não pegou ainda pode pegar na net 184. Estamos ali, ó, firmes com a TV Novo Tempo. Não no horário de culto, viu? Horário de culto é para estar na igreja. TV Novo Tempo é para a gente falar de Jesus para as pessoas e para assistirmos ao invés de novelas. Dia de culto é aqui na igreja. Pode estar chovendo, pode estar fazendo frio, temos que estar aqui na igreja, na casa do Pai. E temos essas grandes ferramentas
da arrancada evangelística, pois os acontecimentos finais, irmãos amados, serão rápidos e sucessivos, não mais que um ano. Ezequiel viu e escreveu isso no verso 10. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, e a igreja invisível se manifestará. Irmãos, João 10,16, lá diz que Jesus tem muitas ovelhas. Tem muitas ovelhas que ainda não estão no seu aprisco, e se tornarão um só rebanho e um só pastor. Nós não temos que temer de falar com as pessoas. E isso, irmãos, pela graça de Deus, já está acontecendo na nossa igreja. Temos várias pessoas. O Rafael estava aqui agora. Temos o Mauro. Temos a Valéria. O Leonardo. Quantas pessoas? O Zé Roberto com a família. O Valdir. E o Lino. É um número grande de pessoas. Eu vou faltar com alguém se eu disser a mãe do Fabrício, com a filha e a sobrinha. Quantas pessoas estão vindo? Você não é um acaso. Você faz parte dessa profissão. Isso é muito profundo. Você não está aqui por acaso. Você faz parte da profecia. Ué, Rafael, você estava agachadinho? Não, foi aqui assim. Ah, bom, eu falei de você agora. Mas falei coisa boa. Irmãos, vem chegando uma multidão de cristãos que nadará nas crescentes águas da presença de Deus. Esta presença de Deus no meio da sua igreja crescerá até o último dia da história, até que a porta da graça se feche. E eu me empolgo com essas verdades e mal posso esperar o dia em que tudo isso será realidade. E Deus mostrou a Ezequiel que as águas estão subindo, já se manifestaram em algumas igrejas, alcançarão muitas outras. É só uma questão de tempo. Irmãos, o que Ezequiel viu é um derramamento crescente do Espírito Santo no seio de Deus. Mas nem todos receberão. É aqui que é o ponto. Nem todos receberão se não buscarem. Agora, para você buscar o Espírito Santo, você precisa utilizar o poder que Ele vai colocar à sua disposição. Senão não vai ter sentido. Todas as igrejas serão visitadas pelo poder de Deus. Haverá um derramamento da chuva serôdia. Haverá aguaceiro. Haverá inundação do Espírito Santo. Porque as águas do rio, diz a profecia, estão subindo. Estão subindo porque as águas desse rio passam pela cruz de Cristo. No momento da crucifixão de Jesus, um dos soldados feriu o lado do seu peito com uma lança, e no mesmo instante saiu sangue e o que mais? Sangue e água. Está lá em João 19:34. Essa pequena porção de água, podemos imaginar, podemos entender que seja a quantidade que Ezequiel constatou quando a visão foi dada a ele. E ao contemplar o templo de Deus, Ezequiel viu água saindo de debaixo da soleira e indo para o oeste. Este crescente fluir das águas representava principalmente o Pentecostes. Jesus havia prometido para eles o dom do Espírito. E você abre a Bíblia em João para a gente confirmar isso, por favor. João capítulo 7. O verso 39, 38, não, 37, 38 e 39.
no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: